Boa tarde, quarta-feira chegou e mais uma vez é uma alegria poder estar nesse canal para mais um tempo com a Palavra de Deus. Eu quero saudar você que está assistindo, em especial você que é um dos inscritos, nossos 328 inscritos, você que ainda não se inscreveu, fica aí o meu incentivo para que se inscreva, dê o seu like, porque o objetivo desse canal é a cada quarta-feira falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, refletirmos sobre ela, especialmente vermos a maneira como podemos assim aplicá-la nas nossas vidas. Você me conhece, eu sou discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos e eu tenho tido o privilégio de todos os dias eu faço uma leitura bíblica, eu publico nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, publico também no WhatsApp, temos esse canal da Igreja de Cristo nos Pimentas, que os nossos cultos são transmitidos, toda quarta-feira eu faço essa mensagem, tem o portal igrejadecristo.net, tem diversos artigos lá, e uma outra maneira que eu tenho feito para compartilhar assim, o Evangelho, compartilhar a Palavra de Deus através da revista Edificação, do meu irmão e amigo Randal Mateni, São José dos Campos. No final eu vou passar o contato. E nessa revista tem artigos muito bons. Eu sou um dos articulistas, mas tem vários outros irmãos, colaboradores que têm sempre bons artigos. Eu até 2017 eu escrevia nessa revista. De 2017 para cá, até antes eu escrevia esporadicamente, agora não. Praticamente em todas as edições eu estou tendo o privilégio de escrever. E eu lembro que em 2017, um tema da revista de agosto daquele mês foram os elogios de Jesus. Os elogios assim de Jesus. E se você, no canal que nós estamos, se você for pesquisar, eu tenho um artigo, um vídeo, As Broncas de Jesus, Jesus dá bronca no vento. Mas teve uma edição que era sobre os elogios de Jesus, que eu não cheguei a publicar, mas o elogio de Jesus que eu escolhi está lá em Lucas 16, que é a chamada parábola do administrador infiel. É uma parábola até certo ponto, bem complicada para entender, porque Jesus aparentemente ele está elogiando a desonestidade de alguém. E não faz sentido isso. Mas eu quero ler com você, lá em Lucas 16, versículo 8 e 9, exatamente o elogio assim feito pelo patrão e depois por Jesus. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, use a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando as riquezas faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Pois é, eu até sugiro que você leia toda a parábola, né? Lucas 16, de 1 até o versículo 13, que é a parábola inteira, para você assim entender. Mas deixe-me resumir. Um homem rico, ele não administrava seus próprios bens, era algo comum naquela época, até hoje isso acontece. Aí ele nomeou um administrador assalariado que tinha total liberdade para aplicar os seus bens como quisesse, claro, objetivando o crescimento da renda do seu patrão. Só que esse homem começou a roubar o patrão e foi denunciado por alguém. Sabe aquela situação? Você sabe que o enganado é sempre o último a saber em tudo. De repente, o patrão começa a ouvir um zum, zum, zum. Coitado. Mal ele imagina o desonesto, o sem vergonha que está administrando os seus bens. E provavelmente, talvez alguém de forma anônima até mandou uma carta, talvez um bilhete. Enfim, de alguma maneira, o patrão ficou sabendo que o seu administrador estava lhe roubando, estava assim, sendo desonesto com ele. Pois é, o patrão chama o empregado e ele diz, eu vou te demitir. Versículo 2 fala assim, então chamando ele disse, o que é isso que eu ouço a seu respeito? Veja bem, ele ouvia a respeito. Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Pois é, estava na olho da rua, demitido. Aí o empregado, ele pensa consigo mesmo, versículo 3. O administrador então se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Ele
ele não sabe o que fazer. E porque ele sabe que ele vai ser demitido. Só que aí, ele espertamente, ele muda de lado. No versículo 4, olha só. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, escreva 80. Percebeu? Ele mudou de lado. Provavelmente, administrando os bens do patrão, ele cobrava juros exorbitantes, talvez até acima daquilo que a lei assim permitia. Mas somente ele conhecia aquilo. Já que o patrão confiava nele, deixou assim, cuidando totalmente dos seus bens. Ao mudar de lado, o que aconteceu? Os empregados tiveram desconto e pagaram os bens, ou se pagaram as suas dívidas, na verdade, pagaram as suas dívidas, porque, olha só, ele devia tanto, ele foi lá e deu um desconto, um bom desconto. Aí os empregados pagaram suas dívidas, o patrão viu o seu patrimônio aumentar, e por isso o administrador é elogiado. Porque o administrador, na sua esperteza, agradou os dois lados, credor e devedor, ficando bem com ambos. Ele não mediu esforços para esse fim. E por isso, no versículo 9, o próprio Jesus utiliza isso para elogiar a atitude do administrador desonesto. Por quê? Ele fez de tudo o que estava a seu alcance para se dar bem. Jesus, então, olha só no versículo 9, ele diz: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando as riquezas faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Mesmo que aquele administrador fosse demitido, aquelas pessoas para quem ele foi, entre aspas, benevolente, foi generoso, até certo ponto estariam assim, meio que em dívida com eles. Assim, porque afinal ele fora bom para com eles. Mas a frase-chave para nós entendermos essa parábola é essa: ó. Os filhos desse mundo são mais astutos que os filhos da luz, seguida pelo incentivo de Jesus, de onde tiramos nossa lição. Qual é a ideia? Veja bem, os filhos, ele diz, os filhos do mundo, ou os filhos das trevas, são mais espertos da sua própria geração do que os filhos da luz, do que os cristãos. Qual é a ideia? As pessoas sem Deus declaram que o que importa é o que vão ganhar nesse mundo, e elas são coerentes com a sua declaração. E não abre mão até mesmo de valores, até mesmo da honestidade, até mesmo da ética, para alcançar o seu objetivo de poder, dinheiro, posição social, entre outras coisas. Por quê? As pessoas que são dos filhos do mundo aqui, que são aquelas que não acreditam em Deus, elas pensam que a vida delas se resume em 70, 80 anos nesse mundo. E por isso não mede esforços para curtir a vida adoidado e tirar o melhor que pode desse mundo. Já que para eles, depois desse mundo, eles não sabem para onde vão, ou muitos deles que são ateus até acreditam que acabou. E dessa maneira, o ideal é viver, aproveitar o máximo daqui. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu gosto de exemplificar porque fica mais fácil. Aquele empregado que não pensa duas vezes e passa por cima de quem for para conseguir uma promoção, inclusive mentindo e prejudicando outras pessoas, ou pessoas que poderiam estar na frente dele. Aquele empresário bem-sucedido que trabalha 12 a 14 horas por dia para ter o prazer de trocar de carro todos os anos, viajar pela Europa, Estados Unidos, mesmo que para isso ele não se importe com valores espirituais, mesmo que para isso ele não se importe com a sua família. Aquele político corrupto, pensando na época que estão vivendo, aquele político corrupto que não hesita em vender seu voto por um cargo público ou superfaturar uma obra. Pois é, eles acabam sendo uma lição para os filhos da luz. Por quê? São esforçados e por isso eles têm algo a ensinar para nós cristãos. Porque são mais hábeis e astutos e coerentes com aquilo que eles acreditam. De que maneira?
Por que eles são mais astutos do que nós? Porque às vezes os filhos da luz falam uma coisa e vivem como se fosse outra. Os filhos da luz declaram que a vida cristã é a melhor vida, que Jesus é o único caminho, que a verdadeira riqueza está nos céus e a sua poupança não deve ser assim terrena, mas celestial. Porém, muitas vezes essas declarações são apenas da boca para fora, pois a maneira como vivem parece serem filhos do mundo, investindo o melhor do seu tempo, seu dinheiro, o esforço nas conquistas de riquezas deste mundo. Eles agem com incoerência, algo não presente dos filhos do mundo, que agem assim de maneira coerente. Declaramos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas muitas vezes estamos mais interessados em buscar os valores e o reino deste mundo, pelas prioridades naquilo que investimos o melhor de nós em termos de dinheiro, em termos de tempo, em termos de energia, em termos de pensamento, prioridades. É por isso que Jesus diz que devemos investir bem as riquezas que recebemos neste mundo ímpio, objetivando as moradas celestiais. É o que ele fala aqui. Eu recomendo a vocês, use a riqueza injusta, até certo ponto toda riqueza no mundo aqui seria injusta, para fazer amigos, para que quando as riquezas faltar, vocês sejam recebidos aonde? Nos tabernáculos celestiais. Que é aquilo que Mateus 6 diz, Jesus diz, a ideia de ter uma poupança celestial, de investir naquilo que vale a pena. Nesse sentido, como eu falei, a parábola mostra que o mundo sem Deus tem muito a nos ensinar, porque não mede sacrifício investir naquilo que acreditam, e nós podemos aprender com isso a investir o melhor de nós naquilo que vale a pena, porque nós tivemos as vendas tiradas, as lentes de Deus, que é a palavra de Deus, já nos mostrou que não devemos investir tanto neste mundo. Que como o apóstolo Paulo, tendo que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, estejamos contentes. O nosso investimento deve ser naquilo que vale a pena, que é utilizar o melhor do que temos para investir, para que a nossa poupança celestial cresça. Então, fazendo com que a poupança celestial vá se acumulando, ou como diz Jesus, os nossos tesouros lá no céu, conforme está lá em Mateus, capítulo 6, 19 a 21. Como o administrador infiel, devemos pensar em nosso futuro, não aqui na terra. Aqui na terra, claro, a gente pode planejar, mas sabendo que nosso futuro aqui na terra será pouco tempo. Então, mas lá no céu, a minha pergunta que eu faço para você hoje, que está assim me assistindo, como é que está a sua poupança celestial? Você está utilizando o dinheiro, os bens que você tem para investir lá? Como é que é feito isso? É feito isso quando nós investimos na pregação do Evangelho, quando nós investimos em amar o próximo, ajudar as pessoas que precisam. Eu tenho assim falado muitas vezes que pelo menos 10% do que nós ganhamos deveria ser investido não em nós, mas em pessoas que precisam. E dessa maneira é uma maneira de nós estarmos aumentando a nossa poupança celestial. Nossa poupança celestial são as nossas boas obras, a busca do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. Quando nós, assim, nos tornamos cristãos, o apóstolo Paulo diz, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu, ou seja, Jesus, e ressuscitou, 2 Coríntios 5, 14 em diante. Qual é a minha conclusão e a minha palavra de incentivo nessa quarta-feira? Vamos ser decididos e dedicados como os nossos políticos, quando querem se eleger. Eles fazem de tudo, agem muitas vezes de maneira desonesta, falam mentiras, fazem coisas que, assim, normalmente não fariam, como os não cristãos, que também fazem. Vamos ser decididos como um administrador desonesto. Apenas não sejamos desonestos, mas dedicados em servir ao nosso Deus, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Pois é, hoje essa mensagem, você quer ter essa mensagem por escrito, é uma assinatura. Eu normalmente não faço a questão assim financeira, mas nesse caso essa assinatura ela vai custar um valor, não lembro, nem lembro mais quanto que é, mas se você tiver interesse em adquirir a revista de edificação, onde tem, assim, na verdade a revista de edificação está até com uma promoção de um livro, onde tem
todas as revistas de 2017 para cá. Então você pode mandar um e-mail, edificação.org, e o nosso irmão e amigo Randall Mateni vai ter grande alegria em atender você. Mas fique à vontade. O meu objetivo, eu até conversei com ele, falei, eu vou começar a fazer alguns vídeos baseados em artigos escritos na revista, que para mim não tem fim nenhum lucrativo. Agora, se você assinar a revista do Randall, vai pagar o serviço dele. Que nesta quarta-feira a palavra de Deus possa abrir a nossa mente, nosso coração, para que sejamos cada vez mais dedicados a Ele. Que a busca do reino de Deus, primeiro em nossa vida, mas também na vida de todos aqueles que estão próximos de nós, seja uma constante em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.